Senhor seja com todos vocês. Vamos lá, mais um dia do estudo de Provérbios, capítulo 28. Falta pouco agora, né, gente? Quarta-feira a gente já encerra esse propósito da sabedoria, graças a Deus. E hoje nós vamos ler o capítulo 28. Vamos estudar aí junto. Vamos orar antes de começar, para que o Senhor venha falar no nosso coração. Amém? Pai, obrigado, Deus, por mais um dia na Tua presença, mais um dia buscando a palavra do Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando a sabedoria do alto, que o Senhor possa falar aos nossos corações, falar aquilo não que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, e que nós, Deus, o Senhor nos dê força para a gente praticar aquilo que estamos ouvindo, que não sejamos só ouvintes, mas também praticantes, possamos obedecer a palavra do Senhor e cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, gente? Então vamos lá, capítulo 28, pega sua Bíblia aí que a gente está lendo. E como eu já disse antes, leia depois. Você está lendo aqui junto comigo, eu faço a leitura de todo o capítulo, mas também é bom você ler depois, que o Espírito Santo também irá falar com você. Porque às vezes algum verso que eu não falei, que eu pulei, ele pode falar com você, tá? Então, leia também depois, novamente, o capítulo, tá bom? Bom dia, Letícia, paz do Senhor. Bom dia, gente, a paz do Senhor. Aí, vamos ler, então, hoje é o capítulo 28, dia 28 de março, capítulo 28. Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como um leão, espertos, fortes, né, como um leão. O justo é forte, porque o justo vive pela fé, não pelo que ele vê. Então o justo é forte como um leão. 12. Pela transgressão de uma terra, muitos são seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Então, quando acontece a transgressão da terra? Quando várias pessoas estão em pecado. Quando várias pessoas estão em pecado, Deus trata com a terra. Quando é só uma pessoa que está pecando, Deus trata com a pessoa. Mas quando é várias pessoas que estão em pecado, se tornam iniquidade, então Deus começa a tratar com a terra. Que se torna iniquidade e aquilo ali se torna... Vou dar um exemplo. De família, maldição de família. Vocês podem perceber que às vezes acontece numa família. Divórcio numa família, aí vai consequentemente outro divórcio. Então se tornou uma iniquidade de algo que aconteceu numa família anterior e foi passando para outras famílias. Você vê que como que o diabo age. Ele age lá na raiz, nos pais, separa, aí os filhos consequentemente também separam. Então se torna uma iniquidade na família, uma maldição de família. E quando que ela é quebrada? Quando alguém decide fazer diferente, quando alguém decide assim, não, na minha família isso não vai acontecer, e a partir de agora eu aceito Jesus na minha vida, então quebra essa maldição. A partir do momento que aceitou Jesus, se tornou uma nova criatura, quebra essa maldição e a pessoa toma uma posição também, né, de uma atitude, não, com a minha família eu não aceito, então quebra essa maldição de divórcios e outras coisas também. Mas o que pega mais famílias é questão de relacionamentos, tá? Então a transgressão da terra é quando acontece várias vezes recorrente aquilo, então se torna uma iniquidade. E só que por um homem, que aqui está falando, um homem de entendimento, uma pessoa que tem entendimento, que tem conhecimento, ela quebra essa maldição na família, e aí é prolongado. E a partir do momento que quebra a maldição, ela consegue passar isso para frente também. Da mesma maneira que a maldição, às vezes, vem acarretando de muitos, da família, de pais, avós, tios, vem de muitos. Quando a pessoa toma posição, ela também consegue abençoar a geração seguinte. Tá? Então, assim, quem toma posição, busca conhecimento e sabedoria, isso aí é prolongado.
3. Um homem pobre que oprime os pobres é como a chuva varredora, que não deixa comigo. Então, a pessoa pobre e avarenta, pobre que despreza outros pobres, é como uma chuva que causa uma destruição, não deixa nada para os outros. 4. Aqueles que abandonam a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Quem guarda a lei do Senhor geralmente tem uma contenda com quem não guarda, com quem se desvia. Mas a gente pode silenciar mediante a isso. Estou aprendendo muito com Provérbios, o que falar, o que não falar, a não intrometer em problemas alheios, a não dar palpite onde que a pessoa não pede. Então eu tenho aprendido muito isso com Provérbios. Quem está fazendo estudo aí comigo, que fez os outros dias, pode também estar falando, quiser deixar comentário depois na live, o que aprendeu com Provérbios. Eu tenho aprendido muito a silenciar, a não intrometer no problema dos outros. A não ser que a pessoa me pede uma orientação, eu vou e oriento. Tirando isso, eu não intrometo mais, eu não dou palpite mais em problema dos outros. 7. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha seu pai. Então, quem guarda a lei do Senhor é um filho sábio, é uma pessoa sábia. E como que eu consigo guardar? Quando eu tenho contato, quando eu estou lendo e quando também eu não me afasto. Porque se eu me afasto, paro de ler, eu começo a esquecer. Então, tenha sempre contato com a lei do Senhor, com a palavra do Senhor. 8. Aquele que aumenta os seus bens com usura e ganho justo, ajunta para aqueles que tiver pena dos pobres. Isso aqui é algo que... quem é injusto com as pessoas, quem junta dinheiro injustamente, o dinheiro dele fica para quem é justo, para quem ajuda os pobres. Então o tesouro do ímpio é para o uso do justo. Então aquele que é justo, ele vai usufruir do tesouro que foi juntado pelo injusto, porque ele cuida dos pobres, porque ele cuida das pessoas. Então a pessoa disposta a ajudar os outros, disposta a ajudar os mais pobres, ela ganha até a herança do injusto, porque isso aí acaba. A pessoa morre, então o dinheiro dela fica. E isso aí é para o uso dos justos. E é o Senhor que faz essas coisas. O Senhor que levanta essas pessoas, que ajudam outras pessoas. E tem herança para quem ajuda outras pessoas. 10. 9. Aquele que desvia o seu ouvido do ouvir a lei, até sua oração será abominação, que eu acabei de falar. Né? Se a gente se desviar da palavra, se a gente parar de ler a palavra, parar de ter essa comunhão com Deus, o ouvido para de ouvir, a oração é abominação. Porque você para de ouvir o Senhor, você para de ler a palavra, para de ter contato, sua oração ela vai começar a ficar mecânica, você vai ficar repetindo todo dia a mesma coisa, e talvez você ore coisas que nem tem a ver com a lei de Deus, nem tem a ver com os propósitos de Deus, aí a oração não é respondida. Então é muito importante a gente ter contato com a palavra e também orar. É o que eu falo aqui direto, né? Ler a Bíblia e oração. Uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica traz transformação, não traz mudança, não. Deus não quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida, transformar a sua mente, sua forma de ver o mundo. Isso acontece quando eu tenho contato com Deus, quando eu leio a Bíblia e quando eu oro. Então, se eu desvio o meu ouvido, até minha oração vira uma abominação para o Senhor. Tá? 10. Quem quer que faça o justo se desviar para um mau caminho, cairá em sua própria cova, mas os retos terão boas coisas por possessão. A pessoa reta, ela tem boas coisas. Por mais que às vezes ela está passando por um momento difícil, ela sabe que ela está fazendo tudo certo, ela sabe que ela está no caminho certo e ela vai ter a colheita disso. Por quê? Porque ela é uma pessoa disciplinada, ela está ali todos os dias, não falha um dia. Todos os dias buscando ao Senhor, todos os dias orando ao Senhor, buscando a orientação do Senhor. Então, ela sabe onde que ela está plantando. O Senhor começa a abrir os caminhos, começa a mostrar para essa pessoa o que ela deve fazer. E se ela obedece, ela toma a atitude de obedecer, ela gera frutos, e frutos que permanecem. Essa é uma promessa do Senhor, frutos que permanecem. Então, quem faz o justo se desviar por um mau caminho, a pessoa que faz outras pessoas se desviar, sair da presença de Deus, cairá nessa própria cova.
Pessoa que faz isso cai na própria cova. Mas quem se mantém reto terá boas coisas de possessão. Tá? Quem se mantém reto, no caminho reto, ó, eu não olho para o lado nem para o outro, não olho o que o outro está fazendo, eu estou aqui, ó, prosseguindo para o alvo, que é Jesus. Então eu não olho nem para o lado nem para o outro. O caminho é reto, é estreito, mas ele é reto. Tá? 11. O homem rico é sábio em seu próprio conceito, mas o pobre que tem entendimento o examina. Então, às vezes a pessoa rica, ela acha que ela é sábia por aquilo que ela adquiriu de riquezas. Mas o pobre de entendimento, ele examina todas as coisas. E ele sabe que o dinheiro não é tudo, não é o final. Às vezes a gente fica só nessa busca do dinheiro, eu preciso ter, mas tem pobre que examina e sabe que o dinheiro é um meio para mim ter uma condição de vida melhor, um meio para me adquirir coisas, mas ele não é o fim. Ele não é o fim e não é o mais importante. Então, o pobre que examina isso, ele tem esse entendimento. Se eu tenho dinheiro, eu vou saber usufruí-lo, mas eu não vou tornar ele o meu Deus. Eu não vou tornar ele a minha busca. Eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando o pobre entende isso, quando ele adquire, isso aí não domina o coração dele, porque ele já investiu nas outras áreas, na área espiritual, na área conjugal, ele investiu em outras áreas, então o dinheiro não passa a ser um Deus para ele, ele passa a ser um meio de melhorar a casa, melhorar a condição de vida, às vezes uma roupa melhor, mas não se torna o Deus dessa pessoa. Tem gente que adquire tanto dinheiro que nem dorme com medo de perder o dinheiro. Então não é isso que o Senhor quer para a gente. O Senhor quer nos dar a condição, mas de forma que isso não nos roube dele, de forma que nós sabemos usar para o nosso usufruto, mas isso não toma o lugar de Deus. E na Bíblia, o único que a Bíblia chama de Senhor também é o dinheiro. Senhor é só Deus, mas Deus está chamando o dinheiro de Senhor, que você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por que Deus falou isso há mais de 3.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos atrás? Ele sabia que a corrida do homem seria para o dinheiro. Ele sabia que nos fins dos tempos, que hoje, e mesmo naquela época, a corrida do homem é para o dinheiro. O dinheiro se torna um senhor e o homem se torna um escravo do dinheiro. Então, Deus sabia disso, que as pessoas substituem Deus por causa do dinheiro. Deixa de buscar Deus e busca mais o dinheiro. Gasta mais tempo em busca do dinheiro do que buscar o Senhor. Então, Deus sabia disso, que por isso que ele fala que não tem como você servir a dois senhores, você buscar a Deus e ficar nessa corrida do dinheiro, mas tem como você buscar o Senhor e saber usar o dinheiro. Tá? Deus não é um Deus de pobreza, de escassez. Deus cuida do pobre e usa pessoas para cuidar do pobre, mas a escassez não vem do Senhor. Tá? Ele quer sim nos dar boa condição, mas que isso não nos roube dele. 12. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, o homem se esconde. Então, quando o homem justo se torna um líder, se torna um rei, há grande glória, há alegria na congregação, há alegria no estado, no país. Mas quando uma pessoa perversa está à frente, as pessoas se escondem. As pessoas se escondem, não querem fazer parte disso. Por quê? Porque a pessoa é perversa. Então, um líder perverso faz os homens se esconder. Mas um líder justo, as pessoas têm alegria nele e têm glória, grande glória, porque a mão do Senhor está com ele. 13. Aquele que encobre os seus pecados não prosperará, mas quem quer que os confesse e os abandone terá misericórdia. Então, quem confessa o pecado diante do Senhor, ele prosperará. E quem confessa e abandona, porque o pecado é assim, Deus nos perdoa de todo pecado, mas ele diz assim, Jesus diz, vá e não peques mais. Então eu te perdoo do seu pecado, mas não continue fazendo. Vá e não peques mais. Então tem perdão para o pecado, o Senhor é o único capaz de perdoar pecados.
O Senhor Jesus é o único capaz de perdoar pecado. Então ele perdoa assim nossos pecados e nos orienta. Vá e não peques mais. Aí você terá a misericórdia do Senhor na sua vida. Tá? Mas pecado tem consequência. Tem perdão. Sim, diante do Senhor tem perdão. Ele perdoa o nosso pecado. Mas tem consequência. Como Davi. Davi pecou contra Deus, um homem escolhido de Deus, segundo o coração de Deus. E Deus não escondeu o pecado de Davi. Deus é um Deus tão verdadeiro que os homens que ele escolheu, ele mostrou os erros dele, ele não escondeu os erros dele. Mesmo assim, ele chamou Davi de homem segundo o coração dele. Mas Davi pecou. E não foi só um pecado, mas ele pecou, se arrependeu e não fez mais. Mas o pecado dele trouxe morte para a família dele, trouxe uma grande destruição. Depois você pode ler lá. O pecado que ele cometeu de ter matado o amigo dele e ter pegado a esposa do amigo dele, trouxe grande destruição para a família dele. O Senhor o perdoou, mas teve consequência. Então, o pecado tem consequência. Tem perdão, o Senhor nos perdoa, mas tem consequência. Então, não vamos ficar caindo em pecado. Pecado na vida do cristão, na vida de quem está buscando a Deus, deve ser como um tropeço. Eu pequei, eu caí, mas agora eu me levanto e eu não vou cair mais naquilo, porque eu já aprendi. Como Pedro, que negou Jesus. Ele negou Jesus 3 vezes, mas o Senhor o restaurou. O Senhor voltou, restaurou e perguntou: Pedro, tu me amas? E ele disse: tu sabes, Senhor. Então Jesus estava ali restaurando ele daquilo que ele cometeu e estava se condenando por ter negado Jesus. Jesus veio e restaurou ele numa praia. Então a misericórdia do Senhor para pecado, para erros, porém não podemos cair novamente. Vá e não peques mais. 14. Feliz é o homem que continuamente teme, mas aquele que endurece seu coração cairá no dano. Então é aquele que está continuamente lendo a palavra, continuamente tendo contato com o Senhor e temer ao Senhor, como eu falei no primeiro dia de Provérbios. Eu não consigo temer ou respeitar quem eu não conheço. Então a busca por Deus é conhecê-lo. Quando eu conheço Deus, entendo o caráter de Deus, entendo que Ele é verdadeiro, que Ele é amável, que Ele é amor, que Ele é justo, então eu consigo temê-lo. Mas é uma busca pessoal, mesmo. Eu posso aqui falar, como o Jó disse, né? Eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu posso vê-lo. Então, porque o Jó experimentou de Deus. Então a gente precisa experimentar Deus para me temê-lo e aí meu coração ficar inteiro, íntegro. Então eu preciso conhecer, não só de ouvir os outros falar, mas experimentar. Ontem eu e meu esposo tivemos uma experiência com o Senhor pós-culto, muito assim, um cuidado de Deus conosco mesmo. Isso é experimentar Deus, experimentar a bondade de Deus. Eu estou até agora sem acreditar do quanto que Deus cuida dos seus, do quanto que Deus tem sido assim, fiel à palavra dele, que Deus é fiel à palavra dele. Então assim, isso é experimentar Deus. E quando eu experimento Deus, as pessoas podem até falar mal daquilo que você está fazendo, falar mal da igreja, mas você experimentou Deus, você não atenta para essas coisas, porque você entende o caráter de Deus, não das pessoas. Porque nós somos seres humanos, erramos, mas Deus não. Então quando eu experimento Deus, quando eu tenho essa experiência, as coisas mudam. Tá? Então eu tenho que estar sempre experimentando, sempre estar tendo em contato com o Senhor, em comunhão com o Senhor, para que meu coração não endureça. Tá? Quando eu tenho mais contato com pessoas do que com Deus, quando eu negligencio meu tempo com Deus e fico o dia inteiro com contato com pessoas, meu coração endurece. Porque eu não estou diante de Deus para Ele limpar meu coração. Aí eu começo a ver a atitude das pessoas ao meu redor, começo a desacreditar na humanidade, desacreditar na bondade de Deus, de tanta ruindade. E a tendência é ser mais ruim, o ser humano ser mais perverso, por se afastar de Deus. Então, mas se eu mantenho o meu coração aquecido, estando perto de Deus, eu vou ter um olhar melhor para a humanidade, um olhar melhor para as pessoas e talvez até ajudar outras pessoas através desse olhar. E quando eu estou em contato com Deus, Ele transfere o coração dele para nós. Ele transfere como Ele nos enxerga.
Então a gente passa a enxergar melhor o ser humano, passa a acreditar mais na bondade do ser humano, nos outros seres humanos. Porque como está seu coração, assim estará seus olhos, né, sua boca, aquilo que sai da sua boca. Então vamos limpar nosso coração tendo contato com Deus. Tá? 15. Como o leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. Então, um líder pode ser um governador, um prefeito, o que for um presidente, se ele é perverso, as pessoas pobres sofrem muito, porque é um leão rugidor, um urso raivoso. Então, as pessoas pobres são as que mais perdem com esse tipo de liderança, porque ele é perverso, ele não pensa nos outros, ele não pensa no bem-estar dos outros. Então, um governante perverso, um líder perverso, as pessoas sofrem. Seja na política, seja também na eclésia, que é na igreja. Se o líder, se o pastor, se o apóstolo, ele não pensa nos pobres, ele é um coração, ele tem um coração perverso, então as pessoas sofrem. Às vezes está na igreja ali há anos, sofrendo, passando necessidade, e a gente não está nem olhando, nem sabe. Às vezes a pessoa ali está à frente, nem sabe, porque não se preocupa, não pergunta. Então é uma pessoa perversa, e Deus detesta esse tipo de comportamento, porque Deus, quem ajuda o pobre empresta a Deus. E o evangelho, a obra de Deus é cuidar do pobre e da viúva. Eu estava conversando isso com meu esposo ontem, sobre projetos sociais. A gente precisa ter isso, projetos sociais, ensinar os jovens a esses projetos sociais, porque o ID de Deus é isso, é cuidar dos outros, cuidar do pobre, da viúva, do necessitado. Esse é o ID do Senhor. É muito fácil a gente ficar na igreja, só lá na igreja, cultuando ao Senhor, mas e as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor? Nós vamos fechar o olho e continuar lá, só sentindo a presença de Deus, e não vou fazer nada em favor das pessoas? Eu não vou pôr em prática aquilo que eu estou aprendendo com Deus? Então, ajudar o pobre também é a obra do Senhor, tá? Cuidar do pobre e da viúva. Então vamos ajudar as pessoas. Mesmo que o líder não faça, que o presidente não faça, que o governador não faça, que nós possamos fazer a nossa parte. Vamos lá. 16. O príncipe que carece de entendimento também é um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará seu dia. Então, o príncipe que não busca entendimento, o líder que não busca entendimento, ele começa a oprimir as pessoas. Ele começa a oprimir as pessoas. Mas quem aborrece a cobiça, quem não cobiça as coisas, quem não enxerga as pessoas como dinheiro, que às vezes a gente enxerga as pessoas como dinheiro. Eu tô vendo ali, ó, e você é amigo de fulano de tal, porque ela tem uma boa condição e talvez ela me ajude. Então, assim, isso é cobiça. Você enxergar as pessoas como dinheiro. Então é se cobiçar. Mas quem se afasta desse tipo de coisa, prolonga os seus dias. Porque ela entende que são pessoas e busca entendimento. Então quem busca entendimento prolonga o seu reinado, prolonga os seus dias, porque está buscando o entendimento. 17. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova, nenhum homem o detém. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Então quem anda corretamente, quem anda retamente, será salvo, mas quem é perverso, fica andando um caminho para o outro, cairá logo. E o muro, gente, eu estou indeciso. O Senhor ainda tem misericórdia da sua vida, mas o muro pertence ao outro lado. Porque a Bíblia diz, sim, sim, não, não. Se eu estou no muro, se eu estou indeciso, eu estou mais para o lado de lá do que no caminho do Senhor. O caminho do Senhor é uma decisão e é reto. Mas a dúvida não vem de Deus. A dúvida não vem de Deus. Não fica cocheando em dois pensamentos. A dúvida não é de Deus. Deus é certeza. É sim, é esse caminho reto. Agora, o muro, eu estou em dúvida. Quem coloca dúvida no nosso coração é o maligno. Ele que coloca dúvida de quem somos, se Deus existe, se Deus não existe. Ele que fica colocando essa dúvida. Então eu fico no muro, o muro está mais para o lado de lá do que para o lado do Senhor.
Aquele que lavra sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza suficiente. Olha o 19 falando novamente sobre você seguir pessoas vãs. Não é seguir só na vida cotidiana, não, seguir também nas redes sociais. Você está seguindo uma pessoa, às vezes nós seguimos pessoas que não tem nada a ver com o que a gente quer, não tem nada a ver com a nossa vida, não tem nada a ver com o nosso propósito. E eu estou ali seguindo aquela pessoa que não tem fruto nenhum para me dar. E fico vendo aquilo que vai me corrompendo, porque eu estou vendo coisas perversas e eu vou começando a achar que é normal, e isso vai me corrompendo. E o que traz de colheita? Pobreza. Pobreza não só física, como também espiritual. Aquilo vai abatendo o meu espírito. Você enxergar a perversidade. Você já percebeu quando você fica vendo notícia ruim? Você liga a televisão, o jornal só passa notícia ruim. Às vezes a gente não consegue nem orar de tanta coisa ruim que a gente absorveu, de tanta maldade que a gente viu, que a gente ouviu. Aí atrapalha até a oração da gente. A gente começa a ficar incrédulo que Deus existe. Porque eu estou vendo só coisa vã, coisas ruins. Mas o contato com o Senhor, com a palavra, limpa meu coração disso. Tá? 20. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que se apressa para ficar rico não será inocente. Então, o homem fiel, a pessoa que é fiel, ela vai ficar rica. Ela é fiel, ela vai ser próspera, mas sem pressa, porque é uma caminhada, é um plantio, é uma construção. Mas quem se apressa para ficar rico não será inocente disso. Não tenha pressa em ter riqueza, não tenha pressa em ser próspero. Aceite o processo. Vai a cada dia construindo para quando vier a abundância, vier a prosperidade, você conseguir usufruir, como eu falei, você conseguir usufruir para o bem maior, não só para você ficar sem dormir porque está com dinheiro agora, mas para você conseguir usufruir, trazer uma qualidade melhor de vida para sua família, para você, para quem está perto de você, para você conseguir usufruir com alegria e o dinheiro não se tornar o seu senhor. 21. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa para ficar rico tem um olho mau e não reconsidera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende o homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Quem quer que roube seu pai ou sua mãe, diga, isso não é transgressão. Esse é companheiro do destruidor. Então, roubar pai e mãe é companheiro do maligno, do destruidor. Então, roube os pais. Aquele que é de coração orgulhoso incita contenda, mas aquele que põe sua confiança no Senhor engordará. Então, quem incita contenda? Orgulhoso. Quem gosta de briga? Onde que chega tem briga? O orgulhoso. A pessoa tem orgulho, ela acha que ela é melhor que os outros. Ela acha que a visão dela é melhor que os outros, que não precisa escutar nada nem ninguém, e acaba gerando uma contenda. Porque Deus não fez ninguém igual. Deus não fez, não tem uma pessoa que tenha digital igual a sua. Então, se eu sou orgulhosa, se eu não consigo abaixar minha cabeça para escutar, eu vou gerar uma contenda. Mas quem confia em Deus, quem confia no Senhor, o Senhor confia no Senhor, não nas pessoas. Maldito o homem que confia no homem. Confie no Senhor, naquilo que o Senhor faz. 26. Aquele que confia no seu próprio coração é tolo, mas quem quer que ande sabiamente será liberto. Que eu sou liberto disso, das minhas emoções. Quando eu ando em sabedoria, que é o que nós estamos fazendo, buscando sabedoria, eu sou liberto disso, de andar na emoção, de andar porque o coração é enganoso. Às vezes ele fala algo à nossa mente, nós vamos agir pela emoção e aquilo sai da nossa boca, sai como uma ferida para outras pessoas. Mas quem busca sabedoria é liberto disso. Essa busca que nós estamos fazendo, eu já estou vendo o resultado dessa busca, de ser liberto, de ter que falar, de ter que intrometer na vida das pessoas, de ter que dar opinião, de ter opinião sobre tudo. Eu estou aprendendo a silenciar, não ficar falando, a controlar minhas emoções. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições, que eu acabei de falar. Aquele que dá aos pobres, para mim também é uma confirmação daquilo que eu já tenho vontade de fazer, de ajudar outras pessoas, de
ver, enxergar, que a gente vê, gente, a necessidade das pessoas. Nós não podemos fechar os olhos. Às vezes um macarrão que tem na nossa casa, um pacote a mais, que você dá para o vizinho, que o vizinho está precisando, é algo que você já está cuidando das pessoas, cuidando da necessidade do outro. Então não esconda os olhos para a necessidade do outro. Às vezes a gente espera muito, mas isso aí é a pessoa que tem que se virar, a pessoa vai se tornar sem vergonha porque eu estou ajudando. Nós não devemos pensar assim. O Senhor é justo. O Senhor é justo, e aquilo que você está fazendo, Ele te recompensará. E não precisa você ficar mostrando o que você está fazendo. Faça em oculto, que o Senhor te honra publicamente. Então, não feche os olhos para a pobreza do outro, para a pobreza do seu vizinho. 28. Quando os perversos se levantam, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Então, quando a pessoa perversa está no comando, está na liderança, todo mundo se esconde, as pessoas se escondem, ela não quer fazer parte disso. Mas quando perece, quando o ímpio cai, os justos aumentam, aumenta a justiça, aumenta a vontade de ser justo, de ajudar as outras pessoas. Porque o líder que está à frente, ele se importa com isso, então ele ensina as pessoas a serem justas, a cuidar de outras pessoas. Então aumenta muito a justiça, porque quem está à frente está ensinando quem está vindo atrás e quem está sobre o comando dele a ser justo também. Então, se aumenta a justiça quando o líder se importa com isso. Então, vamos estar inseridos nisso. Nem que for um pacote de macarrão ou um pacote de feijão ou algo. Dê para alguém que você sabe que precisa. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa. Algum vizinho que precisa, que necessita. Não feche os olhos para a necessidade do outro. Não queira só a sua casa farta e as outras pessoas passando necessidade. Ajude as outras pessoas. Amém? Então esse foi o estudo de hoje. Estamos aí no 28 já. Quarta-feira a gente encerra esse ciclo. Eu estou muito feliz, gente, de conseguir completar isso. De ter ficado 28 dias sem mudar o horário, sem deixar de fazer 28 dias ininterruptos. Então isso se chama disciplina, e a disciplina na sabedoria tem honra, a disciplina na sabedoria tem fruto. Eu já vejo fruto na minha vida de estar em contato aqui com a sabedoria todo dia, de estar ensinando. Eu também estou aprendendo, estou colocando em prática na minha vida, e eu estou vendo os frutos disso que eu estou fazendo. Tá bom, gente? Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse ensinamento. Obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos, que também as pessoas que estão ouvindo, que os olhos sejam abertos a atentar para aquele que necessita, para aquele que está precisando de algo. Envia, Senhor, se nós não estamos enxergando, que chegue uma pessoa para nós e fale conosco. Eu estou precisando disso, não tem isso na minha casa, e que nós possamos ajudar de coração aberto, não reter o que temos, possamos ajudar essas pessoas que estão necessitadas, que nossos olhos sejam abertos à necessidade do outro, não só à nossa necessidade, que nós possamos entender, Senhor, o chamado do Senhor a ajudar outras pessoas, principalmente nessa pandemia, principalmente na situação que estamos vivendo. Tanta gente que está desempregada, necessitada, na nossa casa tem, e tem de sobra, que nós possamos nos atentar, nossos ouvidos aos outros, e não fechar nossos olhos à necessidade do outro. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, que nós venhamos praticar, Senhor, não só ouvir, mas praticar os que o Senhor tem nos dito. E que essa palavra desça ao nosso coração e nós possamos fazer disso uma prática cotidiana. Que nós possamos ter cada dia mais e mais sede de estar com o Senhor, sede da Tua sabedoria, do Teu conhecimento, para que possamos crescer e limpar o nosso coração de tantas coisas ruins, tantas notícias ruins que estamos vendo, que estamos recebendo, que nós possamos limpar o nosso coração diante do Senhor e crer que há coisas novas para aqueles que estão em Cristo. Há sim coisas novas para os que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são. Então eu te agradeço, Pai, por esse momento, por esse ensinamento.
que não fique só aqui, Senhor, que nós consigamos transbordar para outras pessoas e ensinar também outras pessoas a cumprir a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Pai, por sua bondade. Obrigado por teu amor. Obrigado por nos ensinar o caminho reto, o caminho que nos leva à felicidade, o caminho que nos leva à prosperidade. Obrigado, Senhor, por se preocupar conosco e deixar ensinamentos para nós, para que nós possamos caminhar e ser felizes, Senhor. Obrigado, Senhor, por teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, e que a bênção do Senhor esteja sobre as pessoas, como o Senhor me disse ontem. A bênção do Senhor está sobre pessoas. Então, que sejam abençoadas essas pessoas que estão fazendo esse estudo, sejam abençoadas as pessoas que irão fazer e que nós possamos ajudar o outro com aquilo que temos, à medida que podemos ajudar. Amém? Então, esse foi o estudo, gente. Amanhã nós temos o capítulo 29 e é isso. Que Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.